Capítulo 166. Luz e sombras. A estrela da mudança franziu a testa. Havia um vislumbre de surpresa em seus olhos frios e cinzentos. Meu objetivo? Não é óbvio? Ela fez um gesto para a favela que o cercava e o magnífico castelo erguendo-se acima dela. Estou tentando ajudar essas pessoas. O que mais? Sun-Yi suspirou. Então, desviando o rosto, ele perguntou: Ei, já te falei sobre a minha irmã? Nepis piscou. Não. Por que trazer isso à tona de repente? Ele sorriu melancolicamente. Eu apenas me lembrei dela recentemente, então pensei em compartilhar. Veja. Nossos pais morreram quando éramos pequenos. Ela foi adotada, mas eu acabei nas ruas. A vida não era realmente doce para mim. Na verdade, era apenas desagradável e amarga. Então, jovem como eu era, simplesmente imaginei que fosse o mesmo para ela. Foi por isso que me obcequei com a ideia de encontrá-la. Eu tinha essa fantasia na minha cabeça, sabe, de salvá-la e protegê-la. Tornar-se uma família novamente. Sun-Yi fez uma careta. Mas como um indesejável sem dinheiro, como eu poderia encontrar alguém? Você sabe como são as bases de dados da cidade. Mesmo que estejam funcionais, desbloquear qualquer coisa requer que você seja um cidadão, e de uma classe considerável também. No entanto, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar meu objetivo. Então, eu economizei dinheiro. Um moleque de rua não pode ganhar muito, mas mesmo assim, eu economizei o máximo que pude. Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Mesmo que eu tivesse quase nada para comer, eu continuaria guardando a patética quantidade de créditos que ganhava fazendo todo tipo de porcaria horrível. E depois de 4 ou 5 anos disso, quando eu tinha quase 17 anos, finalmente tive o suficiente para contratar um detetive particular. Ele sorriu. Veja, havia esse detetive que às vezes nos contratava, os ninguéms, para reunir informações para ele. Os serviços dele não eram baratos, mas eu confiava nisso. Ou nele, pelo menos. Então dei todo o meu dinheiro para aquele cara e pedi a ele que encontrasse minha irmã. E sabe de uma coisa? Ele conseguiu. Um dia, cerca de um mês depois que fizemos o acordo, ele me deu um pedaço de papel com um endereço escrito nele. Então eu fui até lá. Nepis hesitou por alguns momentos e então perguntou em voz baixa: E o que aconteceu? Você encontrou sua irmã? Sun-Yi esfregou o rosto, olhou para o céu e disse: Meio que sim. Na verdade, encontrei-a perto do terminal de bonde. Só que naquela época, eu não a reconheci. Veja, apesar das minhas ideias grandiosas de ser o salvador dela, eu nem mesmo me lembrava direito como ela era. Havia essa garota, com uns 12 anos, vestindo um uniforme escolar arrumado. Ela estava andando na mesma direção que eu. Só percebi que era ela, depois que entrou na casa do endereço. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois continuou, sua voz estranhamente sem emoção. Já estava escuro. Acho que estava chovendo. A casa ficava em um bairro realmente agradável. Eles tinham a casa inteira só para eles. Apenas uma família morando lá. Você consegue imaginar? Bem, acho que você consegue. Enfim. Até tinha um gramado. E uma janela. Uma grande janela que brilhava a luz para fora. Observá-los através daquela janela era quase como assistir um programa de televisão. Sun-Yi se lembrou do esplendor daquilo, seu próprio constrangimento e tentou sorrir. No entanto, ele falhou. Parado nas sombras, logo além da beirada daquela luz, observei a família dela por um tempo. Ela tinha pais que a amavam e a tratavam bem. Tinha comida de verdade e o suficiente para nunca passar fome. Ela tinha roupas bonitas e livros didáticos caros. Até tinha irmãos mais novos e fofos. Eles estavam todos sorrindo, rindo e se divertindo juntos. Nep olhou para ele e perguntou: Então o que você fez? Sun-Yi não respondeu imediatamente. Em vez disso, lembrou-se de como ficou parado ali, observando aquelas pessoas felizes. Como ele olhou para o próprio corpo, frágil, suas roupas sujas e esfarrapadas, os hematomas nos nós dos dedos ensanguentados. E percebeu quão completamente deslocado ele estava naquela imagem. Depois de anos sonhando em encontrar sua irmã e salvá-la, ele se deparou com o simples fato de que ela nunca realmente precisou dele. Ela provavelmente nem se lembrava de que ele existia. Mais do que isso, retornar à vida dela não traria nada de bom para ela. Ele não tinha nada agradável ou benéfico para oferecer. Só poderia piorar as coisas. Lá fora,
Naquela noite escura e chuvosa, enquanto Sun-Yi estava parado nas sombras, algo em seu coração se apagou para sempre. Algo dentro dele morreu. Não importava em que tipo de situação ele se encontrasse depois disso, nada realmente se compararia à escuridão que ele sentiu naquele único momento. Depois de ficar imóvel por muito tempo, ele lentamente recuou, virou-se e caminhou para a escuridão. Alguns dias depois, ele começou a mostrar os primeiros sintomas de ser infectado pelo feitiço do pesadelo. E o resto era história. Sacudindo as lembranças desagradáveis, Sun-Yi fingiu ser despreocupado e deu de ombros. Fiz a única coisa altruísta que já fiz. Virei as costas e fui embora. Sabe por quê? Nepis balançou lentamente a cabeça. Sun-Yi sorriu, a raiva finalmente encontrando seu caminho em seus olhos. Porque até um cretino como eu conseguiu perceber que a pessoa que ele queria salvar não precisava ser salva. Então me diga, Nep, por que você, com toda a sua inteligência e clareza, não parece conseguir fazer o mesmo? Ela o encarou, uma expressão séria aparecendo em seu rosto. Você está insinuando que menti sobre minha intenção de ajudar essas pessoas? Se for isso, você está errado. Sun-Yi apertou os punhos. Antes que pudesse se conter, as palavras saíram de sua boca. Não. Para ser completamente honesto consigo mesmo, ele tinha que admitir que simplesmente não queria impedi-las. Ele estava exausto, machucado e abalado demais para continuar jogando esse jogo com Nep. Era hora de trazer tudo à tona. Talvez então, ele pudesse recuperar a clareza. Encarando a estrela da mudança, Sun-Yi cuspiu. Dane-se, Nep. Ela piscou. O quê? Ele sorriu torto. Eu disse para se danar com essa besteira. Santa Nepis. Você pode ter enganado todo mundo, mas eu te conheço. Eu te conheço melhor do que ninguém. Então eu não compro essa sua encenação de salvadora nem por um segundo. Sun-Yi repetiu o gesto dela, apontando para as casas miseráveis ao redor. Ajudar essas pessoas? Por favor. Com o que você vai ajudá-las? Ajudá-las a virar cadáveres? Você e eu sabemos como isso termina. A Cassie já nos contou. Fogo e rios de sangue, certo? É isso que você está planejando. Nepis encarou-o, uma expressão sombria escrita em seu rosto de marfim. Seus olhos cinzentos e frios não estavam mais calmos. Finalmente, havia uma emoção ardente neles. Seria confusão? Dor? Decepção? Ela abriu a boca, depois a fechou novamente. Então, Estrela da Mudança balançou lentamente a cabeça. Finalmente, ela pareceu encontrar as palavras certas. Olhando Sun-Yi nos olhos, ela levantou ligeiramente o queixo e disse, tudo bem. Você me pegou. Capítulo 167. Imperdoável. Sun-Yi encarou Nepis, atônito com a sua resposta. Ele não esperava que ela admitisse tão facilmente. Enquanto isso, ela apenas deu de ombros. O quê? Eu deveria negar? Por que deveria? Você é quem está obcecado com mentiras, Sun-Yi, não eu. O canto da boca da Estrela da Mudança se contraiu. Na verdade, tenho que te agradecer. Se não fosse por você, nunca teria aprendido a enganar as pessoas, tão facilmente. Tive uma educação muito protegida, por motivos óbvios. Comunicar-me com os outros sempre foi algo sobre o qual eu sabia muito pouco. Ela sorriu sombriamente. Que sorte a minha conhecer você, entre todas as pessoas, nesta costa esquecida. Sortuda eu. Certo? Sun-Yi piscou. Do que ela estava falando? Ele se lembrou de como, durante a viagem deles para a Cidade Sombria, Nepis tentou imitar Cassie na maneira como ela falava com as pessoas. Será que ela estava estudando ele também? Nep deu um passo à frente e o perfurou com um olhar intenso e ardente. Ninguém sobrevive no reino dos sonhos sozinho. Eu sabia que não seria uma exceção a essa regra, então observei Cassie e você e tentei aprender ao máximo com vocês dois. Foi quando percebi que nada que você já disse, ou fez, era verdade. Não foi? Droga. Sun-Yi sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela deu uma risada irônica. Não importa o que acontecesse, você de alguma forma sempre conseguia manter seus verdadeiros pensamentos, desejos e razões escondidos. Eu nunca vi alguém tão hábil em enganar. Parabéns, Sun-Yi. Os jogos mentais que você jogou conosco foram quase tão ardilosos quanto o feitiço mental do Devorador de Almas. Foi nada menos que inspirador. Estrela da Mudança fez uma pausa e balançou a cabeça.
Você consegue facilmente transformar verdades em mentiras. Que brilhante! Eu nem sabia que tal coisa era possível. Que tola eu! Eu não sabia muitas coisas antes de te conhecer. Ela sorriu. Então, você vê. Enquanto você estava aprendendo a usar uma espada comigo, eu estava aprendendo a usar as pessoas com você. Então, por favor, Sun-Yi, aceite minha sincera gratidão. Eu não poderia ter desejado um professor melhor. Sem você, nada disso teria sido possível. Nepis levantou a mão e apontou um dedo para ele. Então, com raiva na voz, ela cuspiu. Então, de onde você tira a audácia de me culpar por fazer a mesma coisa que você faz com todos que você conhece? Sun-Yi tremeu. Será que ela estava dizendo a verdade? Será que Nep realmente aprendeu a ser tão manipuladora e vil? Com ele? Ah, não. Alguém tão inexperiente não poderia ter encontrado um pior modelo mesmo se tentasse. Que cruel reviravolta do destino, ser enviado ao reino dos sonhos junto com um homem danificado e perverso como ele. Sun-Yi cerrava os dentes. Não é a mesma coisa. Estrela da Mudança franziu a testa. Como é que o que eu estou fazendo é diferente? Eu não contei uma única mentira para essas pessoas. Dei-lhes apenas verdade suficiente para que se enganassem, assim como você me ensinou. Mas o que, agora que foi usado contra você, de repente não é justo? Agora você não vai se contentar com menos que a verdade inteira? Ela deu um sorriso irônico. Tudo bem. Vou te contar. Sim, você está certo. Haverá fogo e rios de sangue. Esse é o meu plano. E daí? Como isso é pior do que essa existência patética e sem esperança? Não é. Eu vou matar Gunlaug. Depois que ele estiver morto, o Castelo Luminoso será envolvido em uma guerra civil, com cada um dos 5 tenentes lutando pelo trono. Eu vou matá-los também. E quando eu for a última a ficar de pé? Os olhos dela brilhavam. Eu vou reunir aqueles de nós que ainda estão vivos e fazer uma estrada de ossos para que os poucos afortunados cheguem ao portal. Essa é a minha promessa. Essa é a salvação que ofereço ao povo da Cidade Sombria, a chance de retornar ao mundo real ou morrer como um ser humano deve, de pé e com uma espada na mão, em vez de viver com medo como um rato. Eu pensei que você, de todas as pessoas, entenderia. Sun-Yi olhou para ela incrédulo. Como ela poderia? Como ela poderia ser tão indiferente à ideia de causar a morte de tantas pessoas? A vida deles não tinha valor aos olhos dela. Mas então ele percebeu que estava olhando tudo errado. Ele estava vendo isso de sua própria perspectiva, a perspectiva de alguém acostumado a sobreviver a todo custo, a colocar a sobrevivência acima de tudo. No entanto, era assim que seu antigo eu via o mundo. Depois de chegar à Costa Esquecida, Sun-Yi aprendeu que havia coisas mais valiosas do que continuar vivo. E ele aprendeu isso com Nep. Para ela, uma vida que não valia a pena viver era muito pior do que uma morte digna. Talvez, em sua mente, ela realmente estivesse tentando ajudar essas pessoas. Mas quem lhe deu o direito de tomar essa decisão em nome deles? Sacudindo a cabeça, ele sussurrou, é realmente tão terrível viver aqui? Gunlaug é realmente tão ruim que você prefere ver todos nós morrer do que nos deixar sob seu governo? Uma expressão sombria apareceu no rosto de Estrela da Mudança. Com desprezo frio em sua voz, ela disse, Gunlaug fez muitas coisas desprezíveis. Mas não vou julgá-lo por isso. Quem sabe se algum de nós teria feito melhor? Manter 1000 pessoas sem esperança vivas neste inferno é o tipo de tarefa que pode transformar um santo em um demônio. Não. Há apenas um crime que ele cometeu que eu nunca posso perdoar. Sun-Yi ergueu uma sobrancelha. Qual? Ela baixou o queixo e cerrou os dentes. É que ele desistiu. Ela olhou para Sun-Yi e disse, com a voz cheia de intensidade, é que ele nunca sequer tentou alcançar o portal, com tantos anos para se preparar e centenas de lutadores poderosos sob seu comando. Você realmente acha que não havia nada que ele pudesse fazer para entrar no pináculo carmesim? Não. Não. Ele simplesmente mudou de ideia. Por que voltar se pode viver como um rei aqui, na Cidade Sombria? Ele abandonou seu dever como desperto e se submeteu ao feitiço. E por causa de como ele reinava, destruindo pessoas antes que elas se tornassem poderosas o suficiente para ameaçar seu governo, Gunlaug também impediu que qualquer outra pessoa tentasse. No entanto, Sun-Yi percebeu algo mais do que Nepis havia dito. Um indício de sua verdadeira motivação. As palavras que ela escolheu para condenar Gunlaug eram muito peculiares.
Apesar do fato de que o Senhor Luminoso havia cometido todos os tipos de atos atrozes e causado as mortes, humilhação e tristeza de inúmeras pessoas, o que enfurecia a Estrela da Mudança mais não era sua corrupção e crueldade, mas algo completamente diferente. O fato de que ele havia se submetido ao feitiço e falhado em completar sua provação. Considerando a família de onde ela veio. Será que essa era a chave para seu misterioso objetivo? Franzindo a testa, Sun-Yi perguntou. Você não acha que, talvez, ele simplesmente não estava disposto a ver centenas de pessoas morrerem? Todos esses jovens homens e mulheres que vivem no assentamento externo e no Castelo Luminoso. Quantos deles você está disposta a sacrificar para alcançar seu objetivo? Ele ficou em silêncio, com medo de que a resposta dela confirmasse sua suspeita. Nep endireitou as costas e olhou para ele. Mas, uma vez, seus olhos estavam firmes e calmos. Sem hesitar, ela disse, sem uma sombra de dúvida em sua voz, todos eles. Claro. Capítulo 168. Exterior. Sun-Yi fez uma careta e se virou, sentindo uma terrível dor de cabeça. O sol estava quase desaparecido, e a noite vinha em seu encalço. Ele não tinha muito tempo. Com um sorriso desesperado, Sun-Yi olhou para a Estrela da Mudança e perguntou, o que pode ser tão malditamente importante? O que pode ser tão valioso que você está disposta a condenar todos aqui à morte? Ele balançou a cabeça, imaginando que já sabia. Não me diga que é alguma besteira como trazer de volta a glória do clã Chama Imortal. Dever dos despertos. O quê? Você fez um juramento terrível para se tornar o primeiro humano a conquistar o quarto pesadelo, como seu pai conquistou o terceiro e seu avô o segundo. Ou pior, é algo ainda mais tolo. Você está planejando salvar o maldito mundo. Nepis olhou para ele por alguns momentos e depois sorriu. Algo perigoso e desconhecido despertou em seus olhos. Não completamente desconhecido. Era o mesmo estranho e maníaco brilho que ele havia visto uma vez antes, logo após dizer as três palavras estranhas para ela. Aster, Song, Vale. Naquela época, por alguns momentos, Estrela da Mudança havia se transformado de uma jovem calma e composta em alguém que ele não tinha certeza se reconhecia mais. Com uma risadinha suave, Nep balançou a cabeça. Salvar o mundo. Não, eu não vou salvar o mundo, Sun-Yi. Então, o sorriso desapareceu de seu rosto, e chamas brancas de repente se acenderam nas profundezas de seus olhos cinzentos e frios. Com uma convicção sombria e assustadora, ela disse, eu vou destruí-lo. As palavras dela ecoaram na escuridão, fazendo Sun-Yi sentir um sentimento irracional de pavor. Ele encarou-a, ao mesmo tempo falhando em compreender e com medo de acreditar no que acabara de ouvir. Destruir o mundo. O quê? Inalando profundamente o ar fresco, Estrela da Mudança olhou para o céu. Este mundo, Sun-Yi. Este lugar amaldiçoado. O reino dos sonhos. Não, eu não serei a primeira a conquistar o quarto pesadelo. Serei a primeira a conquistar todos os pesadelos. Passarei por eles um após o outro, destruindo tudo e todos que estiverem no meu caminho. E quando eu chegar ao coração do feitiço do pesadelo, vou destruir cada parte dele, vou estraçalhá-lo, vou dizimá-lo levá-lo à ruína. Ela olhou nos olhos dele e disse, você acha que Gunlaug pode me deter? Você acha que um terror caído pode me deter? Aqueles 3 espectros podem me deter? Não, Sun-Yi. Nada vai me deter. Quem ousar vai morrer. Vou matar todos eles. Dando um passo para trás, Sun-Yi encarou-a com os olhos arregalados. Ele estremeceu, sentindo algo frio tocar a nuca. Então, fez uma careta e perguntou, com um toque de angústia na voz, por quê? Por que você quer destruir o feitiço tanto assim? Um canto da boca da Estrela da Mudança se curvou levemente. Depois de alguns momentos, ela simplesmente disse, porque eu odeio. Sun-Yi piscou, atônito com a simplicidade da resposta. Se fosse outra pessoa, ele pensaria que estavam mentindo. Mas Nepis vivia em um mundo estranho e severo. Ela fazia coisas simplesmente porque queria, e aparentemente queria destruir uma existência eterna e onipotente simplesmente porque a odiava. Por que diabos não? Ele fechou os olhos e sussurrou. Você é realmente insana. Nepis sorriu. O que significa ser insano em um mundo que enlouqueceu? Eu desconfiaria de alguém que permanecesse perfeitamente são neste inferno. Então, ela suspirou. Então, terminamos aqui? Ou você tem mais perguntas? O sol está quase desaparecido,
É melhor se apressar e perguntar. Sun-Yi balançou a cabeça e disse, com a voz rouca, sim. É isso, Nep. Terminei. Com isso, ele se virou lentamente e deu um passo à frente. Deixado para trás, Nepis franziu a testa. Para onde você está indo? Volte aqui. Ele acenou com a mão e disse em um tom reprimido, recusando-se a virar a cabeça. Desculpe. Tenho um recado para fazer. Vamos conversar outra hora. Ela franziu ainda mais a testa. Olhando para suas costas, Estrela da Mudança rangeu os dentes e gritou, eu disse para voltar, Sun-Yi. Essa conversa não acabou. Volte aqui agora mesmo. Mas não houve resposta. Sun-Yi já havia desaparecido nas sombras, deixando-a sozinha no beco que era iluminado pelo último brilho do pôr do sol moribundo. Algum tempo depois, Sun-Yi caminhava pelas ruínas, com o corpo morto de Harper pesando no ombro. O jovem era muito magro antes de ser morto, então não era muito um fardo. Fisicamente, pelo menos. Era a primeira hora da noite. Cercado apenas pela escuridão, Sun-Yi ficou sozinho com seus pensamentos e emoções. Mas, estranhamente, tanto seu coração quanto sua mente estavam vazios. Ele não se importava em pensar ou sentir nada no momento. Tudo era demais e muito repentino. Além disso, ele preferia muito mais se concentrar em não tropeçar em algum monstro horrível. Ser devorado por uma criatura do pesadelo agora seria muito irônico, mas ainda assim desagradável. Ele se sentia culpado por assassinar a Per, mas não o suficiente para morrer enquanto tentava se livrar do corpo. Ele preferiria muito não morrer por seus pecados. Felizmente, a área em que ele estava atravessando era familiar para Sun-Yi. Ele sabia quais ruas eram comparativamente seguras e quais ele precisava evitar. Onde os monstros realmente horríveis viviam e onde ele poderia passar sem ser percebido por nada. Finalmente, julgando que estava longe nas ruínas, encontrou uma casa parcialmente desabada, escalou os escombros, hesitou por alguns instantes e jogou o cadáver para dentro. O corpo esquelético de Harper rolou pelas pedras e desapareceu no interior da casa, onde ninguém jamais o veria. Pronto, isso foi feito. Essa parte, pelo menos, estava terminada. Era hora de voltar. Sun-Yi se virou e olhou para a silhueta distante da colina alta, com um magnífico castelo no topo. Neste momento, centenas de pessoas estavam dormindo lá, seja nos casebres lamentáveis do assentamento externo ou nos quartos seguros e aquecidos da antiga fortaleza. Nep, Cassie e Efia estavam lá. Arus, Gem-Gunlaug, o Senhor Luminoso, também estavam lá. E muitos outros. E a maioria deles iria morrer. Olhando as paredes de mármore branco do castelo, Sun-Yi podia ver seu futuro vividamente. Assistindo impotente enquanto Estrela da Mudança constrói sua seita. Ajudando-a a se defender de Gunlaug. Saindo em caçadas, sendo invisível ao retornar. Com medo de se aproximar de alguém, para que o mesmo que aconteceu com Harper não se repita. Até o momento em que tudo termina em derramamento de sangue e terror. Caster também estava lá, esperando usar sua vantagem sobre Sun-Yi para torná-lo seu subordinado obediente. Sun-Yi não se deixava enganar pela personalidade amigável do belo legado. Ele sabia que nada de bom viria ao aceitar sua ajuda. No final, ele apenas ficou parado nas sombras e olhou para a distância, para o pequeno enclave humano que perseverava contra todas as adversidades no pesadelo, amaldiçoado da costa esquecida, como um brilho solitário de luz. Depois de permanecer imóvel por muito tempo, Sun-Yi suspirou silenciosamente, virou as costas para ele e caminhou lentamente para a escuridão. Capítulo 169. De volta ao futuro. 3 meses depois, Sun-Yi estava de volta ao castelo. Bem, para ser preciso, ele havia retornado uma vez antes, para comprar alguns itens, difíceis de encontrar nas ruínas. No entanto, naquela época, Nepis e seu grupo estavam fora em uma caçada. Não teve tanta sorte hoje. O momento que ele temia há tanto tempo finalmente chegou. Ouvindo a voz da Estrela da Mudança, Sun-Yi se virou lentamente, olhou para ele e forçou um sorriso. Ei, Nep. Há quanto tempo? Ele tentou parecer casual, mas um leve tremor traiu a tempestade de emoções que assolava seu coração. Porque ela tinha que estar aqui. O tumulto de seu encontro repentino foi agravado pelo fato de quão diferentes eles pareciam. Os últimos meses apenas fizeram Nepis parecer mais radiante e esplêndida. Sua armadura branca estava impecável e graciosa,
Seu cabelo prateado limpo e penteado. Sun-Yi, por outro lado, parecia um monte de terra que de alguma forma ganhou vida. Tanto ele quanto o manto do titereiro já viram dias melhores. Ele não queria vê-la, mas mais do que isso, ele não queria que ela o visse nesse estado lamentável. E se Nep tivesse a ideia ridícula de que ele estava de alguma forma infeliz depois de se desentender com ela? Absurdo. Ele estava melhor do que nunca. Ele vivia em um palácio, comia comida deliciosa todos os dias e até ficou, incrivelmente rico. Se alguém deveria estar infeliz, seria ela. Você percebe que disse isso em voz alta, não é? Sun-Yi piscou, lembrou-se de onde estava e olhou para a estrela da mudança em choque. Hã? O quê? Ela sorriu com um canto da boca. Você simplesmente se desligou e murmurou porque ela tinha que estar aqui baixinho. Isso não foi muito educado. Sun-Yi escondeu seu constrangimento atrás de um sorriso e disse: bem. Eu quis dizer isso. Nep suspirou. Fico feliz em vê-lo também, Sun-Yi. É bom que você esteja vivo. Tentando esconder seu desconforto, ele deu de ombros. O quê? Você não esperava que eu sobrevivesse sem você? Ela olhou para ele por um tempo e balançou a cabeça levemente. Não. Pelo contrário, eu sabia que você ficaria bem. Então, ela fez uma pausa por um momento, e acrescentou em um tom sério, afinal, uma barata como você não é fácil de matar. Sun-Yi zombou. Agora quem está sendo indelicado? Nepis olhou para ele confusa por alguns momentos e depois riu. Desculpe. Eu quis dizer isso como um elogio. Ele também estava feliz em ver Nep. Por mais que Sun-Yi quisesse negar, ele sentia muita falta de sua presença calma. Em algum momento, sem perceber, ele se acostumou a tê-la ao seu lado. Mas encontrá-la também foi um pesadelo. Afinal, nada realmente mudou depois de sua amarga discussão. Embora a intensidade de tudo tivesse diminuído, o futuro que Cassie previra ainda era inevitável. Agora que o choque inicial de encontrar a estrela da mudança havia desaparecido, Sun-Yi olhou para ela mais atentamente. Nepis parecia mais forte. Ele não sabia quanto de essência de alma ela conseguiu absorver enquanto ele estava fora, mas parecia que era muito. Nepis sempre foi confiante e impressionante, mas agora, sua presença subiu para um nível completamente novo. Mas, por outro lado, ele também não era o mesmo tolo fraco. A cidade sombria o transformou em uma criatura temível também. Os meses que passou caçando monstros na escuridão absoluta das ruínas amaldiçoadas o tornaram mais forte, mais inteligente e muito mais mortal. Um pouco insano. Sun-Yi duvidava que qualquer humano na Costa Esquecida tivesse matado tantas criaturas do pesadelo poderosas quanto ele no mesmo período de tempo. Pelo menos não em combate individual. Não se disperse e esqueça onde está de novo. Com um sobressalto, Sun-Yi percebeu que ficara em silêncio por muito tempo. Um silêncio constrangedor pairava entre eles, ameaçando fazê-lo parecer mal. Eu preciso dizer algo. Tipo, como você tem estado? Não, essa é uma pergunta idiota. Que tal? No entanto, antes que ele pudesse falar, Nepis perguntou, então, o que te traz ao Castelo Luminoso? Você voltou? Surpreso, ele coçou a parte de trás da cabeça e procurou uma resposta. Sabe. Apenas, fazendo algumas compras. Ela piscou. Compras? Espere, isso soou estranho. Os olhos de Sun-Yi se arregalaram. Espere, eu disse isso em voz alta de novo? Ele tapou a boca e olhou para a estrela da mudança horrorizado. Droga. Quem diria que o hábito de falar sozinho seria tão prejudicial para manter minha dignidade intacta? No chão ao lado dele, a sombra estava se divertindo às custas de sua angústia. Ela balançava a cabeça e ria às gargalhadas. Vários segundos depois, Sun-Yi finalmente conseguiu falar novamente. Compras. Tenho alguns fragmentos de alma sobrando, então queria comprar uma memória. Ou algumas. Nepis olhou para ele por um tempo, e depois disse, entendi. Então, ela se virou e perguntou, sua voz calma e uniforme, como sempre, você quer ir a algum lugar conversar? O coração de Sun-Yi deu um pulo. Ele cerrou os dentes. Desculpe. Não posso. Estou. Esperando alguém. Estrela da Mudança hesitou por alguns momentos e depois perguntou, você está se escondendo nesse beco porque está esperando alguém? Quem você está esperando, Sun-Yi? Ele fez um gesto com a mão. Você sabe. Um amigo.
Bem, mais como um colega, na verdade. Uma conhecido? Nep ficou em silêncio por alguns momentos e então disse em um tom uniforme: você pode simplesmente dizer não. Não precisa inventar alguma. Mas bem naquele momento, uma voz encantadora veio da entrada do beco. Sun-Ni. Ei, você está aqui? Virando-se, Sun-Ni viu um belo jovem de cabelos castanhos avermelhados e olhos verdes hipnotizantes entrando no beco. Ele vestia uma armadura feita de couro marrom, polido e roupas de seda azul por baixo, todas se ajustando perfeitamente a ele. Em seu rosto, havia um sorriso radiante. Era Kai. Nid. Qual era o nome dele mesmo? Sun-Ni suspirou aliviado. O que você quer dizer com inventar? Olha, ele está bem. No entanto, as palavras morreram em seus lábios. Porque, quando ele olhou para a estrela da mudança, ele viu algo que nunca tinha visto antes. Olhando para o jovem que lhe havia libertado do poço escuro e sem fundo, Nepis deu um passo para trás. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam arregalados e vidrados. Ela parecia estar consumida pelo absoluto e completo horror. Capítulo 170. Destinos cruzados. Sun-Ni nunca tinha visto Nepis mostrar medo antes, muito menos estar verdadeiramente horrorizada. Instantaneamente, todos os músculos de seu corpo se tensionaram e um calafrio frio percorreu-o. Não pode ser, não pode ser. Ela era uma pessoa que enfrentava demônios e abominações temíveis sem nem mesmo vacilar. O que poderia assustá-la tanto? Ele estava enganado. Será que Kai era a encarnação de algum mal primordial afinal? Como isso poderia ser? Entrando em pânico, ele se virou novamente para encarar o jovem, encantador, e estendeu um braço, pronto para invocar o fragmento da meia-noite. Não que isso ajudasse se até mesmo a estrela da mudança estivesse assustada. Mas, para sua surpresa, Kai não mostrava sinais de ser um antigo terror. Na verdade, ele estava olhando para ele com uma expressão fofa de confusão. Sun-Ni. Quem é sua amiga? Não fazia sentido. Sun-Ni não só tinha certeza do seu julgamento, como também tinha visto várias pessoas cumprimentando Nid como se o conhecessem e gostassem dele. Ele não podia ser uma criatura do pesadelo. Então, o que estava errado com Nepis? Mantendo o olhar da sombra no encantador arqueiro, Sun-Ni lentamente se virou de volta e olhou para a estrela da mudança. Ela ainda estava parada ali, aparentemente paralisada pelo medo. O que estava acontecendo? Nep. Ela estremeceu e desviou os olhos de Kai. Depois de alguns segundos, estrela da mudança se inclinou cautelosamente e sussurrou: Sun-Ni. O que o Nid está fazendo aqui? Ele franziu a testa. Ele é o amigo de quem eu estava falando. Ela hesitou, então balançou a cabeça. Não, eu quero dizer o que ele está fazendo aqui. A ênfase estava na palavra o que. Onde mais ele estaria? Completamente perdido, Sun-Ni lutava para entender o que estava acontecendo. Talvez ela soubesse algo sobre o sequestro. Isso não fazia sentido. Finalmente, ele disse: eu salvei a vida dele nas ruínas, então ele está me fazendo um favor em troca. Nepis olhou para ele com desespero e então balançou a cabeça novamente. Não, eu quero dizer o que o Nid está fazendo aqui, na Costa Esquecida. Sun-Ni franziu o senho. Vocês se conheciam no mundo real. Nepis olhou para ele com uma expressão engraçada. Ela abriu a boca e, em seguida, fechou-a novamente. Finalmente, ela se forçou a falar. Você não sabe quem ele é? Enquanto isso, Kai, que estava educadamente em silêncio durante toda essa estranha conversa, sorriu deslumbrante e disse: ele realmente não sabe. Não é maravilhoso? Sun-Ni lançou-lhe um olhar sombrio. Como eu saberia quem ele é? Faça sentido, por favor. Nep ficou em silêncio por um tempo, então sussurrou alto: é o Nid, seu idiota. Nid do Nightingale. O Nid? O que ela estava falando? Ele não tinha ideia do que isso significava. Sun-Ni esfregou o rosto com irritação. Do que você está falando? O que é um Nightingale? Nepis olhou para Kai. Empalideceu ainda mais e finalmente disse com uma voz baixa: é apenas o melhor e mais famoso grupo ídolo da última década. Vencedores do Triple Europeus, 100 semanas consecutivas no topo de todas as paradas, 6 álbuns de diamante. Aquele Nightingale. Aquele Nid. O vocalista principal. Sun-Ni simplesmente encarou. Espere. Você está me dizendo? Ela estava tão fora de si porque Kai,
Costumava ser membro de alguma boy band estúpida no passado. Estrela da Mudança não estava horrorizada, ela estava deslumbrada. Ele permaneceu em silêncio por um tempo. E então explodiu em gargalhadas. Deus! Oh Deus! Nepis é uma fã. Que feitiço do pesadelo, isso é muito engraçado. Pensando bem, quando eles se conheceram pela primeira vez, ela estava usando fones de ouvido o tempo todo. Ellie deveria ter percebido que Nep era fã de música muito antes. A poderosa estoica Estrela da Mudança, derrubada por um delicado ídolo. Isso era simplesmente hilário. Ele nem estava com ciúmes. Quais eram as chances de encontrar o ídolo preferido dela na maldita cidade sombria? Ninguém poderia inventar isso. Enquanto ele morria de rir, tanto Estrela da Mudança quanto Caio encaravam com expressões difíceis. No entanto, Sunny simplesmente não conseguia parar. Sua risada só diminuiu quando ele começou a ofegar. Desculpe, desculpe. Eu só não esperava isso de você. Ah! Oh, deuses! Quanto à sua pergunta, Newt está aqui há cerca de 2 anos e meio. Ele mora no castelo. Nepis pareceu pensativa por alguns momentos e depois olhou para Kai com os olhos arregalados. 2 anos e meio. Mas eu pensei que o Nightingale estava apenas em hiato por causa do projeto solo de Gale. Ah, tem um Gale também. Eu nem consigo. Kai sorriu desculpando-se. Receio que não. De fato, passei todo esse tempo aqui, na cidade sombria. Minha agência teve que inventar alguma história para encobrir, eu acho. Com as coisas como estão, eles nem podem contornar a situação e lançar um álbum póstumo, coitados. Você sabe, já que tecnicamente não estou morto, nem mesmo oco. Apenas adormecido. Nepa sentiu timidamente. Ah, entendi. Tentando remover a atmosfera constrangedora, Kai ofereceu-lhe outro sorriso. A propósito, é tão bom conhecer outra amiga de Sunny. Que surpresa. Eu pensei que ele fosse uma pessoa completamente solitária. Me desculpe, mas eu não ouvi o seu nome. Era Nep? Olhando para ele, Sunny sorriu. Então, ele pigarreou e disse em um tom descontraído. Ah, certo, esqueci de apresentá-los. Desculpe, minha culpa. Nit, esta é Nepis. Embora hoje em dia ela use outro nome. Você deve ter ouvido. Conheça a Estrela da Mudança do clã Chama Imortal. Agora, era a vez de Kai encarar Nep com horror. O canto de seu olho tremeu. No entanto, talvez devido ao seu treinamento como ídolo, ele conseguiu esconder suas emoções muito mais rápido. Piscando algumas vezes, ele hesitou por um momento e depois disse com sua voz suave e encantadora: Ah! É um prazer conhecê-la, minha senhora. Eu ouvi falar muito sobre você. É uma honra. Nepis virou-se, tentando esconder um leve rubor em suas bochechas. Olhando para a parede do beco, ela hesitou e então disse constrangida: Então, seu amigo já está aqui, Sunny. Podemos ir conversar agora. Ela lançou um olhar para ele e acrescentou depois de hesitar um pouco: Eu tenho algo importante para discutir com você. É uma questão de vida ou morte.